AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Olá, galerinha aí do AnatoCast. Mais uma vez aqui, ó, uma nova videoaula para vocês aqui no nosso canal, ó, AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Beleza, galera? Não vou falar muito de propaganda do canal hoje não, ó. Já vou deixar tudo aqui para vocês, todos aí os nossos endereços, canais, e-mails, redes sociais. Vai lá e confere todos os materiais aí que o AnatoCast está postando para vocês, beleza? Então vamos lá para mais uma aulinha de hoje. Ó. Hoje é a aula que começa a parte muscular. Olha que legal. Vamos trabalhar músculos iniciando pela região dos membros superiores. E mais especificamente a região tóraco-apendicular. E iniciando mais ainda especificamente pela região mais peitoral dessa região, beleza? Dos músculos dos membros superiores. Ei, se você estiver gostando aí das nossas aulas, aproveita, tá já? Vai aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí das nossas notificações para você ficar recebendo sempre novas atualizações que vai chegar por aí para vocês do nosso canal, tá já? E aproveitando, ó, essa é mais uma aula, tá já? De músculos dos membros superiores e a gente está referenciando aqui mais uma vez o nosso canal de podcast. Ei, para quem não conhece, o AnatoCast, além de um canal de YouTube, na verdade, ele iniciou com um canal de podcast. Então, ó, todos esses tocadores que vocês estão vendo aí por baixo, tá já? Vai lá, acessa e procura aí o AnatoCast, que já tem 3 temporadas lançadas lá para vocês. E nós já estamos gravando a 4ª temporada, que virá super legal aí para vocês de material de anatomia. Tá já? De anatomia humana especificamente. Então, ó, esse episódio de hoje, né, essa videoaula de hoje, a gente trabalhou ele lá na 2ª temporada do nosso AnatoCast, do nosso canal de podcast, no episódio de número 4, onde fala de músculos específicos da região tóraco-apendicular. Tá joia? Então vai lá e procura aí o nosso podcast. E para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua preferência. E para você que ainda não me conhece, olha quem eu sou, esse cara aqui, ó, professor Vitor Caiafo, professor adjunto de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus do Agreste, na cidade de Caruaru. Beleza, galera? Então, ó, vem com a gente que a gente vai para mais uma aulinha agora, começando. Olha só. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco da nomenclatura desses músculos mais tóraco-apendiculares e em específico da região peitoral. Então vamos trabalhar com esses 4 músculos principais nessa aula de hoje. Olha, músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, músculo serrátil anterior e o músculo subclávio. Beleza? Então vamos ver um pouco desses músculos em relação à sua fixação proximal, ou algumas pessoas costumam chamar essa região de origem de um músculo. Vamos trabalhar com a fixação distal, ou a inserção desses músculos, tá já? O ponto móvel onde normalmente ele se fixa. E vamos falar dos principais movimentos que esses músculos realizam no nosso corpo e levando muito em consideração os movimentos que esses músculos realizam em relação ao esqueleto apendicular superior, já que a gente vai lidar com os membros superiores, então a gente está lidando principalmente com os movimentos que eles executam nos membros superiores. Beleza aí? E vamos falar um pouquinho da inervação. Como é que chega a informação, né, os impulsos elétricos, né, os nervos que conduzem essa informação para que esses músculos possam se contrair e funcionar adequadamente aí para você realizar os seus movimentos funcionais. Beleza? Então vem com a gente, olha só. Começando pelo músculo peitoral maior. Olha só, tem 2 imagens aqui para vocês, ó, bem legal, do músculo peitoral maior. Ó. Toda essa massa muscular aqui, ó, aproximadamente triangular, é o músculo peitoral maior. Nessa outra imagem, ó, toda essa área vermelha aqui grande é um músculo muito grande na parede anterior do tórax, chama-se músculo peitoral maior. Tá? Bom, e como que ocorre a fixação desses músculos? Ou desses músculos não. Ou desses músculos, porque são 2 peitorais maiores, né? Um de cada lado do nosso tórax. Então, olha, esse músculo peitoral maior, ele tem 3 ou 4 pontos de fixações proximais desse músculo. São pontos que normalmente ficam fixas durante a realização da contração desses músculos para a realização dos movimentos nos membros superiores. Porque esse músculo pode funcionar tanto para a movimentação dos membros superiores, como ele pode funcionar para a movimentação de estruturas torácicas. Mas como a gente está lidando agora, por enquanto, nessa temporada, com os movimentos nos músculos, com o movimento dos músculos realizados nos membros superiores, a gente vai lidar então com essa parte aqui que fica mais fixa, como sendo a origem desse músculo, a fixação mais proximal. E vamos trabalhar com esse ponto que se fixa no húmero, por exemplo,
como o ponto de inserção, como o ponto móvel para trabalharmos os movimentos nos membros superiores. Tá certo? Então, como fixação proximal ou como origem desse músculo, ó, a gente tem aqui todas essas fixações, tá, gente? Aqui em cima, ó, todas essas fixações na região mais proximal, na região que vai ficar mais fixa dessa musculatura. Então, as fibras mais superiores, que é esse aglomerado de fibras aqui, ó, se fixam, como você pode observar na figura, ó, na metade mais medial, da clavícula. Aqui, ó, na sua borda mais anterior, da metade mais medial da clavícula. Ó, essas fibras são chamadas fibras mais superiores do músculo peitoral maior, ou algumas pessoas chamam de fibras ou de porção clavicular do músculo peitoral maior. Mas além de fixar-se aqui, ó, nessa metade mais medial da clavícula, o músculo peitoral maior se fixa aqui, ó, em toda essa região lateral e anterior do osso externo. Então se fixa também aqui, ó, na borda lateral e na face anterior do osso externo aqui, ó. Além disso, algumas fibras desse músculo peitoral maior também se fixam aqui, ó, nas faces externas, ó, da primeira a normalmente até a sexta cartilagens costais, que estão aqui, ó, por baixo dessa região do músculo peitoral maior. E além disso, parte dele pode se estender para se inserir em uma parte da musculatura dos músculos do abdômen, em especial na bainha ou na aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, que veremos em umas próximas aulas, onde a gente vai abordar então a musculatura abdominal. Então todos esses pontos que a gente está apontando aqui em cima, ó, todos esses locais aqui são fixações do músculo peitoral maior, e a gente vai chamar aqui como fixação proximal, ou como você queira chamar de origem desse músculo, já que a gente está lidando com os movimentos que vão ocorrer nos membros superiores. E que, como eu sei que já assistiu aí às nossas aulas de generalidade de músculos. Ei, não assistiu não? Então não perde tempo, vai aí na playlist da primeira temporada, que tem 2 aulas lá sobre generalidade de músculos. Alguns critérios de classificação, o que é um tendão de origem, o que é um tendão de inserção. E o tendão de origem, por definição, ele é o ponto fixo, ou seja, a parte que fica fixa daquele músculo durante a execução de sua contração muscular. Como a gente vai lidar com os movimentos nos membros superiores, então a gente vai lidar com esses pontos aqui como sendo os pontos fixos desse músculo, e o ponto que se fixa no membro superior ser o ponto móvel, ou seja, sendo a inserção, já que a inserção é o ponto móvel desse músculo durante o seu movimento. Então, como ponto de inserção, a gente tem o lábio externo do sulco intertubercular do úmero. Ei, se você não viu acidentes ósseos, aí de fato realmente vai ficar um pouco mais complicado de você observar. Então não perde tempo, volta aí um pouquinho na playlist, que tem uma aula específica sobre osteologia do úmero. Osteologia do úmero, nessa videoaula a gente fala dos acidentes ósseos que existem na região do úmero. E um desses acidentes ósseos é o sulco intertubercular do úmero, que é uma leve depressão óssea, okay, que fica aqui entre o tubérculo maior e o tubérculo menor do úmero. E aqui nesse sulco intertubercular, tá joia? Ele tem 2 bordas, uma borda mais lateral e uma borda mais medial. Ou algumas pessoas costumam chamar de lábios do sulco intertubercular do úmero. Então pode ter um lábio mais interno ou medial e um lábio mais externo ou lateral, que é o ponto onde esse músculo peitoral maior se fixa no osso do úmero. Então quando esse músculo se fixa aqui, ó, esse é o ponto de inserção do músculo peitoral maior na região do úmero. É no lábio externo do sulco intertubercular do úmero. Tá joia aí todo mundo? Beleza com essas fixações proximais e distais? Ou suas origens e inserção? Beleza? Agora vamos ver então quais são os movimentos que esse músculo é capaz de executar. Ei, volta só um pouquinho aqui, porque quando você consegue entender bem esses pontos de fixação, ou seja, de origem, e o ponto móvel de inserção, quando você consegue entender bem e que você consegue observar a orientação das fibras musculares, ó, essa aqui tem uma orientação um pouco mais oblíqua, em diagonal para baixo ou para cima. Aqui tem umas fibras mais horizontalizadas.
E aqui umas fibras mais inclinadas ou nas diagonais para baixo. Quando você consegue identificar essa orientação das fibras musculares, você consegue entender melhor como é que aquele músculo consegue executar determinados movimentos. Como, por exemplo, esse músculo é capaz de executar o movimento de flexão de ombro. Então, olha, em especial, essas fibras mais superiores do músculo peitoral maior, ao se contraírem, normalmente aproxima-se ou tende a aproximar a origem da inserção. Ou, ao contrário, a inserção da origem, já que a inserção é o que o móvel, é o que vai se mover, e a origem é o ponto fixo. Então, quando esse músculo se contrai, a tendência é que esse músculo normalmente reduza de tamanho, o tamanho do seu ventre muscular tende a reduzir, quando é uma contração concêntrica, que é a que principalmente gera os movimentos no nosso corpo. Então, quando a inserção tende a se aproximar da origem, elas tendem a se aproximar. Então, essas fibras tendem a se aproximar, o ponto de inserção do ponto de origem. Então, principalmente essas fibras mais superiores do músculo peitoral maior, ao serem tracionadas, contraídas, executam, por exemplo, o movimento de flexão do ombro. Então, as fibras estão aqui, na metade mais medial da clavícula, e se fixam na região mais externa do sulco intertubercular do úmero. Quando essas fibras se contraem, a tendência é fazer uma flexão do ombro. Olha aqui, uma flexão do ombro. Deixa eu voltar aqui só um momentinho para vocês verem, novamente, um movimento de flexão do ombro. Então, esse músculo executa, dentre outras funções que a gente vai ver agora, também executa o movimento de flexão do ombro ou flexão do úmero. Tanto faz você chamar da articulação do ombro ou do osso do úmero, que é o ponto onde ele se fixa. Beleza aí? Bom, mas além da flexão do ombro ou do úmero, esse músculo também é capaz de executar um movimento intitulado de adução. Adução do ombro ou adução do úmero. Olha só agora, essas fibras mais horizontalizadas, quando nós temos o membro superior um pouco mais em abdução, para ele retornar para a posição anatômica, ou para ele retornar para a posição próximo da linha mediana, essas fibras mais horizontais ou médias, algumas pessoas assim chamam, essas fibras médias do peitoral maior, entram numa contração com um pouco mais de força, um pouco mais de recrutamento de fibras musculares, e quando essas fibras se contraem, aproximam novamente agora a inserção da origem, trazendo então o úmero para próximo do tórax, para próximo da cavidade torácica, da linha mediana, fazendo o movimento de adução do ombro. Deixa eu voltar aqui novamente para vocês observarem o movimento de adução do ombro. Tá certo? Adução do ombro. Não é legal? Adução do ombro. Ei, não é à toa, se você gosta aí, por exemplo, de fazer academia de musculação, ou se você faz algum outro tipo de exercício, quando a gente faz exercício, por exemplo, para fortalecimento da região peitoral, por exemplo, do músculo peitoral maior, um dos exercícios, ou vários dos exercícios para a musculatura peitoral maior, é fazer a adução do ombro. Então, por exemplo, alguns exercícios chamados de voador, alguns exercícios chamados de crossover, né? Na polia ali, você faz esse fechamento. Esses movimentos nada mais são do que adução. Adução do úmero ou adução do ombro. Tem gente que faz supino, né, deitado no banco, levando a barra. Quando você faz esse movimento, além de você fazer flexão do ombro, você também faz uma adução, porque você traz o úmero para próximo da linha mediana. Então, são movimentos de adução do úmero ou do ombro. Esses movimentos são realizados, por exemplo, pelas fibras médias do músculo peitoral maior. Mas além desse movimento de flexão do ombro e também de adução do ombro, o músculo peitoral maior é capaz de realizar outro movimento chamado de rotação medial do úmero ou rotação medial do ombro, que também pode ser chamada de rotação interna, como você preferir. Então, como esse músculo se fixa lá no lábio externo do sulco intertubercular do úmero, quando esse músculo entra em contração, suas fibras podem fazer uma rotação na articulação do ombro. E a articulação do ombro faz uma rotação, porque ela é uma articulação sinovial do tipo esferoide, e que realiza movimento em torno dos três principais eixos
de movimento. Então, esse músculo faz também ó, o movimento de rotação interna na articulação do ombro. Rotação medial da articulação do ombro ou uma rotação interna do húmero. Então, ó, esse músculo peitoral maior executa os três principais movimentos na articulação do ombro. A flexão do ombro, a adução do ombro ou do húmero e a rotação interna. E a rotação interna na articulação do húmero ou do ombro. Qualquer desses movimentos ou desses exercícios que você execute aí, você vai estar trabalhando, por exemplo, a musculatura do peitoral maior. Se por acaso você tiver alguma lesão, alguma coisa que incida sobre o músculo peitoral maior, você pode ficar com um déficit, tá joia? Uma deficiência na realização desses três principais movimentos. Flexão do húmero, adução do húmero e rotação interna do húmero. Tá joia aí? Bom, e como que esse músculo é então inervado? Como é que chega até ele os impulsos elétricos para que ele execute os movimentos? Então, normalmente, a inervação dos músculos dos membros superiores se dá por um aglomerado de nervos, ok? De fibras nervosas chamadas de plexo braquial. E do plexo braquial, em especial do fascículo lateral e do fascículo medial do plexo braquial. Ei, quem não viu o plexo, tenha calma. Daqui a pouco a gente vai ter uma aulinha sobre plexo braquial e também você pode encontrar vários outros videoaulas aí dos nossos colegas falando sobre o plexo braquial. Bem legal, tem várias aulas aqui no YouTube sobre o plexo braquial, tá certo? E em especial, partindo do fascículo lateral, existe um nervo chamado nervo peitoral lateral. Ei, nervo peitoral lateral. E existe também um outro nervo que parte do fascículo medial, chamado nervo peitoral medial. Em especial, esses dois nervos, peitoral medial e peitoral lateral, trazem o impulso elétrico nervoso até as fibras do músculo peitoral maior, que se localiza aqui na frente, ó, se localiza aqui, nessa região, e que esses nervos levam então a informação motora para que o músculo peitoral maior possa contrair e você realizar aí os movimentos que deseja. Tá joia? Alguma dúvida aí sobre o peitoral maior? Se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, esclarece qualquer coisa, manda aí seus comentários, manda aí suas perguntas e dúvidas que a gente responde para você de imediato. Tá joia? Então vamos passar para um outro músculo agora da região, também peitoral. Agora é um músculo chamado peitoral menor. Ei, você já tinha ouvido falar em peitoral menor? Algumas pessoas nunca ouviram falar que existe esse músculo, mas ele existe. Olha, essa imagem que a gente está vendo aqui é o peitoral maior. Esse que a gente acabou de comentar, tá joia? Esse que a gente acabou de comentar. Quando a gente retira esse músculo peitoral maior, suponha que a gente possa fazer uma dissecação aqui. Fizesse uma incisão nesse músculo peitoral maior e rebatesse ele profundamente, logo numa camada imediatamente mais profunda ao músculo peitoral maior, existe um outro músculo menor, ó, por baixo dele, chamado músculo peitoral menor. Músculo peitoral menor. E de fato ele é menor, ok? Seu comprimento, sua espessura, sua largura é menor do que o músculo peitoral maior. Então aqui a gente tem uma outra imagem, ó, mostrando aqui, ó, isso aqui é parte do peitoral maior, que foi seccionado, foi rebatido, para a gente conseguir observar aqui ó, o músculo peitoral menor. Aqui novamente uma outra imagem do músculo peitoral menor em destaque aqui na Convirt. Já? Bom, então o que é que acontece? O músculo peitoral menor, que é esse aqui, ó, se a gente observar a figura, a gente já consegue identificar que ele se fixa aqui. Ó, esse aqui é o primeiro par de costela, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Então ele se fixa desde a região ó, da terceira, da quarta e da quinta costela. E as suas fibras vão se fixar ó, lá no processo coracoide da escápula. Processo coracoide da escápula. Então, esses são os dois pontos de fixação do músculo peitoral menor. Tanto da terceira até a quinta costelas, como também se fixa no processo coracoide da escápula. Como a gente está lidando com os movimentos nos membros superiores, eu vou considerar então que essa da terceira à quinta costela é a origem desse músculo. E a inserção ou a fixação no processo coracoide da escápula é a inserção. É o ponto móvel. É o ponto que, quando esse músculo, essas fibras se contraírem, eles vão tracionar essa escápula para realizar o movimento nos membros superiores. Tá joia aí, todo mundo? Então vamos lá, ver que movimentos são esses que esse músculo consegue executar. Aqui a gente tem uma imagem ó, do músculo peitoral menor, esse aqui, ó, do músculo peitoral menor se fixando lá no processo coracoide da escápula. Então esse músculo é um importante estabilizador do osso da escápula, aí na região torácica,
Tá certo? E ele também é um importante músculo que realiza, ao suas fibras se contraírem, ele realiza os movimentos de abdução da escápula, ou também é conhecida como protração do ombro. É colocar os ombros para frente, anteriorizar o ombro. Ó. Anteriorizar o ombro, esse movimento chama-se protração do ombro. Quando você faz isso, você afasta as escápulas, que estão lá atrás, da linha mediana da coluna vertebral. Ó. Você afasta ela da linha mediana no movimento de abdução da escápula. Então a animação aqui vai mostrar, ó, ele trazendo aqui para frente, aqui está retornando, mas ele trazendo aqui para frente o ombro, ó. Ele vai tracionar aqui para frente, ó, a escápula, promovendo uma protração desse ombro, e ao mesmo tempo ele faz com que a escápula se afaste aqui, ó, da linha mediana que está aqui passando pela coluna vertebral, ó. Esse movimento de afastamento da linha mediana normalmente é chamado de abdução. Então esse músculo peitoral menor é um importante estabilizador da escápula e um importante músculo que realiza a abdução escapular, ou também, como você queira chamar, de protração do ombro ou protração da escápula. Ou tem gente que chama de protrusão. Mesma coisa, colocar para frente, projetar anteriormente os ombros ou a escápula. Tá joia? Esses são os principais movimentos do músculo peitoral menor. E como esse músculo é inervado? É inervado, tal qual o músculo peitoral maior, pelos nervos peitoral medial e pelos nervos peitoral lateral. Então aqui é o nervo peitoral medial, partindo do fascículo medial do plexo braquial, esse destaque em verde aqui, ó. E do fascículo lateral, a gente tem o nervo peitoral lateral, maior um pouco, ó, também fazendo parte da inervação do músculo peitoral menor. Beleza, todo mundo? Vamos seguir para o próximo músculo? Ok, chama-se agora músculo serrátil anterior. Olha o nome dele, serrátil anterior. E esse nome tem a ver porque parte das fibras desse músculo, quando eles se fixam aqui próximo das costelas, apresentam semelhança a dentes de serra, de forma serrátil. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó, serrátil. Toda essa parte verde destacada aqui é o músculo chamado serrátil anterior. Tem uma outra imagem aqui mostrando para vocês, ó. Aqui o indivíduo anteriormente, ó, o músculo serrátil anterior. Chega aqui, ó, pela região lateral do tórax, ok? Região lateral do tórax, esse é o músculo serrátil anterior. Aqui uma outra imagem para vocês, ó, do músculo serrátil anterior. Tá? Então vamos lá. Como é e onde é que esse músculo se fixa? Então veja só. A gente já está conseguindo observar aqui que ele se fixa desde a região, ó, do primeiro par de costelas, tá? Até próximo do oitavo par de costelas aqui, ó. Oitavo par. Então ele se localiza ou se fixa aqui, ó, nessa face externa, tá? Do primeiro até o oitavo par de costelas. Mas esse músculo também, ó, na face externa, da primeira até a oitava costela, tá vendo? De um lado e do outro. De um lado e do outro do tórax do indivíduo. Mas esse músculo, suas fibras se reúnem e vão se fixar na face anterior da borda medial da escápula. Olha só. Suponha que eu tenho uma escápula aqui, é uma imaginação, tá? Que aqui é a escápula, eu tenho o ângulo superior da escápula, o ângulo inferior da escápula e o ângulo lateral da escápula, onde fica a cavidade glenoide. Então as fibras do músculo peitor, do músculo serrátil anterior, vêm do tórax e se fixam aqui, ó, na face anterior da borda medial da escápula. Na face anterior da borda medial da escápula. Eles saem da região do tórax, da face externa das costelas, e vêm se fixar na face anterior da borda medial da escápula. Ei, quando essas fibras se contraírem, o que você acha que ele vai fazer? Vai levar essa escápula lá para frente. Vai levar essa escápula lá em direção à caixa torácica. Ei, eles trabalham conjuntamente com o músculo peitoral menor, estabilizando a escápula e fazendo também, ó, eles aqui, ó, esse é o peitoral menor que a gente viu, logo agora, né? E esse outro aqui é o músculo serrátil anterior. Suas fibras vão lá para a face anterior da escápula, ou anterior da borda medial da escápula, e eles tracionam, ó, a escápula para frente, fazendo uma protrusão ou uma protração do ombro, ou ao mesmo tempo uma abdução da escápula. Esse músculo chama-se músculo serrátil anterior. Serrátil anterior. Ei, algumas pessoas podem ter uma condição clínica intitulada de escápula alada. Escápula alada nada mais é do que uma escápula que tem uma certa frouxidão de movimentação, uma liberdade maior de movimento, porque tem normalmente uma deficiência no tônus e na contração muscular
do músculo serrátil anterior. Então a escápula alada, ela não é uma escápula estabilizada. E você consegue observar, observando o indivíduo pela região posterior, normalmente uma escápula fora da posição normal dela, quando você compara com o lado contralateral. E normalmente essa escápula alada é uma condição clínica importante, porque é normalmente alguma alteração do funcionamento do músculo serrátil anterior. E esse mau funcionamento do músculo serrátil anterior pode se dever aqui, ao processo de inervação desse músculo. Esse músculo é inervado por raízes também do plexo braquial, onde essas raízes se unem e formam um nervo importante, esse destacado em verde aqui, um nervo grande, um nervo longo, chamado nervo torácico longo. Nervo torácico longo, olha ele aqui, é o nervo que parte lá do plexo braquial e se dirige para inervar toda a extensão aqui, do músculo serrátil anterior. Se esse nervo sofrer algum problema aí na região cervical, na saída de suas raízes, das suas fibras nervosas, ele pode não inervar adequadamente o músculo serrátil anterior, e esse músculo serrátil anterior pode ter sua função deficitária, ok? Com uma certa dificuldade de realizar os seus movimentos, e em especial de estabilizar a escápula do indivíduo. E esse paciente pode ter uma escápula, uma condição clínica chamada de escápula alada. Escápula alada. Beleza aí? Músculo serrátil anterior. Tranquilo aí para todo mundo? Então vamos nessa. Continuando, e o último músculo agora dessa região peitoral é o músculo subclávio. Ei, olha o nome dele. Subclávio. É porque ele deve estar onde? Abaixo da clavícula. Exatamente. Olha ele aqui, abaixo da clavícula. Olha a clavícula aqui. E o músculo subclávio logo abaixo do osso da clavícula. Olha ele aqui destacado novamente para vocês aí, aqui em verdinho, músculo subclávio. É um músculo pequeno, mas um músculo importante na região da estabilização da clavícula e dessa articulação, externoclavicular, que é uma articulação que a gente já comentou aqui nas aulas aí de articulações dos membros superiores. Já? E como que esse músculo se fixa e onde ele se fixa, para a gente poder entender que tipo de movimento ele consegue executar no nosso corpo. Então é um músculo que se localiza aqui, como a gente observa na figura, na junção do primeiro par de costela com a primeira cartilagem costal. Olha a primeira costela passando aqui. Essa é a primeira costela. E aqui na junção da primeira costela com a primeira cartilagem costal, esse músculo se origina ou se fixa nessa região. Mas o outro ponto de fixação desse músculo é aqui, na face inferior da clavícula. Na face inferior da clavícula, se você não acompanhou ou se não observou ainda a aula de osteologia da clavícula, vai lá, aproveita e vai lá antes e observa que na osteologia da clavícula, na face inferior da clavícula, existe uma leve depressão, que é chamada de sulco para o músculo subclávio. Ei, sulco para o músculo subclávio, já dá para subentender que é um ponto onde vai estar o músculo subclávio, onde ele pode se fixar na face inferior da clavícula. E é lá exatamente onde ele vai se fixar. Então ele se origina aqui, na junção da primeira costela com a primeira cartilagem costal, e ele vai se dirigir aqui, para a face inferior da clavícula, onde vai se fixar no ponto chamado de sulco para o músculo subclávio, que fica aqui na face inferior do nosso osso da clavícula. Já? Então, com essa fixação aqui, abaixo, na face inferior da clavícula, a clavícula, esse músculo subclávio, é um importante músculo que ajuda na estabilização da clavícula, e com essa estabilização, ele ajuda também na estabilização da articulação externoclavicular. Tá? Mas, além disso, esse músculo subclávio, ao suas fibras serem tracionadas, contraídas, ele normalmente executa o movimento de depressão da clavícula, de tracionar a clavícula mais inferiormente, para baixo. Depressão da clavícula, aqui, deprimir a clavícula, é colocar ou tracionar a clavícula para baixo. E além disso, se a gente considerar na região torácica, ele pode participar do mecanismo de elevação da primeira costela. Vocês já sabem, ou provavelmente vão ver ainda, que quando a nossa caixa torácica, a gente participa dos movimentos de inspiração e expiração, principalmente na inspiração, quando a gente coloca o ar para dentro, essas costelas se movimentam normalmente, elevando-se e depois deprimindo-se. E para essa elevação, por exemplo, da primeira costela,
o músculo subclávio também pode participar dessa ação aí, junto com outros músculos respiratórios, que a gente vai ver em outras aulas, quando a gente falar desse, mais especificamente dos músculos respiratórios, tá joia? Mas para o caso dos membros superiores, que é mais o objetivo inicialmente dessas aulas, dessa temporada, é a estabilização da clavícula e também o mecanismo ou o movimento de depressão clavicular, de tracionar a clavícula para baixo. E como é que as informações nervosas chegam até esse músculo para que ele possa executar então os seus movimentos? Mais uma vez, existe um nervo chamado nervo para o músculo subclávio, que é um nervo que, mais uma vez, parte aqui, ó, do plexo braquial. Aqui a gente está vendo as raízes do plexo braquial, tá certo? E aqui os troncos do plexo braquial. E existe um nervo aqui, ó, subclávio, que parte do tronco superior do plexo braquial. Então esse nervo parte do tronco superior do plexo braquial e vai em direção ao músculo subclávio. E aí, quando você deseja executar um determinado movimento que seja executado pelo músculo subclávio, a informação nervosa vai atingir as fibras do músculo subclávio e ele vai então entrar em contração muscular e executar os movimentos que você solicitou que ele executasse, já que ele é um músculo estriado esquelético, portanto ele tem uma contração voluntária. Depende dos seus estímulos de forma voluntária para executar os movimentos. Tá joia, galera? Não foi tranquilo? Olha que legal. Vou deixar aqui algumas referências aí para vocês, tá? Alguns livros, algumas videoaulas, o nosso podcast, videoaulas de alguns colegas aqui também do YouTube. Beleza? Galerinha, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso canal, pela presença de vocês aí assistindo essas nossas aulas. Essa foi a aula de músculos toracoapendiculares e em especial